O OrganaCast deseja dialogar e disseminar sobre elementos da comunicação, humanidades e relações com o meio, e gerar, ou mesmo regenerar, sentidos e insights que inspirem pensar a prática do comunicar e das relações socioambientais e com a natureza, seja ela dentro ou fora de nós. O OrganaCast é um projeto de podcast da Organa Conteúdo Responsável, que tem como missão co-criar fluxos e soluções na tríade comunicação, natureza e humanismo. Aqui é a Ana Celina, idealizadora da Organa, e é um prazer ter você aqui em nossa casa Gaia e no nosso canal. O cerne da questão deste EP nos conecta sobre banho de agroecologia, quando Juliano Ojac sublinha que a agricultura sustentável com estrutura tem muito potencial para atender o mercado. E esta estrutura vem de recursos materiais e de recursos financeiros, incentivos e apoio para ampliar a condição dos produtores rurais e produção em escala. Neste EP, vamos nesta trilha, mas com a conservação da natureza em terras privadas, que não por acaso é um ativo multifacetado que contribui para condições ideais da agricultura sustentável. Assim, a conservação da natureza em terras privadas é também uma atividade de diferentes demandas e recursos necessários para se praticar e manter, e que também tem como fim, ou como meio, se preferir, benefícios diretos e indiretos para a coletividade, para a sociedade e suas atividades em geral. Afinal, estamos interligados, somos codependentes. Vamos ver mais na conversa com Flávio Ogidos, um estudioso e entusiasta da dimensão econômica da sustentabilidade de reservas ecológicas privadas. Nosso bate-papo foi bacana por trazer o tema para quem está conhecendo sobre o tema da conservação voluntária da natureza, ao mesmo tempo acrescenta a visão sobre empreendedorismo, valorização, valoração da natureza de quem já conhece o tema ou mesmo já faz conservação da natureza em sua propriedade. Vamos para o EP Conservação para Todo Sempre, em busca de caminhos sustentáveis, com Flávio Ogidos. Ele desromantiza a conservação da natureza em terras privadas, com um olhar para essas reservas de ativos ambientais, e provoca como olhamos para a mesma coisa de maneira diferente, de modo que traga o equilíbrio econômico para a sustentabilidade dessas reservas. Hora de conferir. OrganaCast, Comunicação e Natureza, num Play. Olá, Ana Celina, ouvintes, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Quero parabenizar aí pela iniciativa do podcast, muito legal, a OrganaCast. Você pediu para eu fazer uma apresentação, meu nome é Flávio Ogidos, eu sou advogado de formação, fiz uma pós em Direito Ambiental e depois um mestrado em Conservação de Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável. Desde o começo da minha carreira, me dedico à conservação em terras privadas, especialmente à viabilização econômica, mecanismos de financiamento para a conservação em terras privadas, né? Isso há cerca de 15 anos eu me sentia muitas vezes pregando no deserto, por assim dizer, mas a gente vê que nos últimos anos e nos últimos tempos, principalmente depois da pandemia e com a ascensão da discussão sobre a agenda ESG e mesmo com o agravamento, não é, das crises, da crise climática de escala global, esse tema acabou ganhando um espaço mais relevante de discussão na sociedade. E eu, de uma certa forma, fico feliz por isso, mas de outra, triste, porque o que dá visibilidade a esse tema é um momento bastante delicado que nós, enquanto sociedade global, vivemos, né? Por conta
da relação predatória que nós temos com o ambiente e os recursos naturais. Mas, enfim, aqui estamos com a intenção de colaborar e buscar, através dessa prática de viabilização econômica, meios para garantir conservação de floresta, principalmente em propriedades privadas. Esse é um resumo da ópera, esse é um pouco do meu cantinho de atuação, Celina. Sim, e que né, já tem surgido aí muitas iniciativas interessantes e novidades, né, que a gente está acompanhando aí. E, Flávio, né, isso que você trouxe, acho que é legal a gente depois também ilustrar melhor, né, para quem está aí ouvindo a gente, que seriam essa conservação em terras privadas, né, como ela pode acontecer. E também, hoje eu ouvi uma conversa, né, até nesse cenário aí que você traz, a crise, né, climática, e, né, muitas pessoas às vezes não têm muito essa, vamos dizer assim, acho que essa chavinha ligada, né, essa percepção de por que a gente conservar, né, porque as unidades de conservação que a gente tem no país, né, públicas, né, os parques, entre outras reservas, e porque também o cidadão, né, a iniciativa privada, ter, né, em suas propriedades rurais áreas de conservação da natureza, né, ou seja, floresta em pé. Eu ouvi uma conversa hoje que dizia assim, mas nossa, está chovendo, né, esses dias tem chovido bastante, mas que bom, né, bom chover, tomara que esteja chovendo na represa, né, eu falei assim, que bom. Então, assim, você me corrija se eu estiver errada, né, mas o que eu sempre ouvi é que, assim, a chuva, né, não importa às vezes a quantidade que ela cai, isso a gente vê, né, como a gente já viu muitas vezes enfim, enchentes acontecendo. E sim, né, se a gente tem espaço, né, área suficiente de floresta, né, de solo fértil para que essa água infiltre e faça, né, o seu ciclo. Então eu fiquei pensando, né, poxa, me veio até queria ter uma imagem aérea agora aqui da represa, né, aqui do Vale do Paraíba, como a gente já asfaltou, né, já conurbou. Então, é muito importante, né, a questão que a água, que é um elemento básico da vida. Então, né, fora toda a complexidade que a gente sabe que as florestas, né, águas e florestas trazem, né, até a questão da relação com os oceanos, enfim, é um sistema muito complexo. Mas só esse exemplo da água, né, que a gente, assim, não adianta chover quilos, litros e litros de água se a gente não tiver as florestas, né? Então, acho que né, o ciclo não fecha, né? E agora a gente fecha ou não fecha, né? Com ou sem florestas, né? A importância, né, do movimento da conservação voluntária da natureza e, né, o cidadão ali com a sua iniciativa de preservar. E a gente vai falar um pouquinho, então, sobre, né, a gente falou do ciclo, fechar ou não fechar, a gente vai falar um pouquinho da conta, né, fechar ou não fechar, que eu acho que é um dos objetivos aí desse estudo que acabou culminando no seu livro, né? Então, se você quiser comentar um pouquinho também sobre... Legal. Pode falar. Legal, Celina. E, na verdade, é isso, né? Quer dizer, tudo está integrado, né? A gente separa as coisas em caixinhas para a gente se organizar e entender melhor, mas é tudo um grande sistema complexo e dinâmico, e o mais complicado e até perigoso disso é que a gente não tem clareza ainda, a ciência não consegue fazer predições do que acontece exatamente se a gente mexer nessa ou naquela peça, se a gente aumentar 1 grau ou 1,5 graus ou 2 graus, se a gente tiver mais de 400, 450, 400 e tantas partículas por milhão de CO2 na atmosfera. Então, quer dizer, como é um sistema integrado e complexo, a gente está, de uma certa forma, brincando com fogo, né? Eu acho que... E aí entra o papel importantíssimo da comunicação na área ambiental, quer dizer, no sentido de ajudar as pessoas a perceberem essas relações, né? Uma questão de percepção, realmente, e entender que ela faz parte de um todo maior
e que a conservação da biodiversidade ela se justifica não só pela beleza e pela importância sagrada, inclusive, da natureza e pelo respeito à vida, inclusive, de todos os outros reinos, né, que Respeito e coabitam esse direito, planeta, né? né? Claro, claro, sem dúvida. Mas existem funções ecossistêmicas, e esse é o ponto importante, um gancho importante para o nosso diálogo, que são os serviços ecossistêmicos, né? Quer dizer, o entendimento de que uma porção do território preservada, ela presta serviços ecossistêmicos, né? Então, o que é isso? Regulação do clima, ciclagem de nutrientes do solo, purificação da água, isso que você falou de viabilizar o ciclo da água, né? Quer dizer, chove, permeia, vai para o lençol freático. Então, isso tudo tem uma relação muito direta, né? Então, esses espaços de conservação, eles fornecem serviços ecossistêmicos. Esses serviços ecossistêmicos, eles existem em algumas categorias, isso já existe bastante estudo, bastante ciência em torno disso, né? E qual que é o pressuposto? O pressuposto é que o proprietário que mantém uma área conservada, ele está fazendo um serviço ambiental. O que é o serviço ambiental? São as atividades que o particular tem que fazer para manter essa área preservada. Fazer acero, não deixar pegar fogo, sinalizar, cuidar da área para que ela se mantenha preservada. Essa área, uma vez preservada, ela presta para toda a sociedade os serviços ecossistêmicos, que a gente estava falando, regulação do clima, fornecimento de água, polinização, etc., do qual nós todos, enquanto sociedade, somos beneficiários. Muito bem. Quando você tem uma área protegida pública, um parque nacional, por exemplo, Parque Nacional da Serra da Bocaina, Parque Estadual de Campos do Jordão, o poder público está arcando com os custos dessa conservação e toda a coletividade está se beneficiando dessa conservação. Ok, primeiro setor é o público pelo público, né? Quando você tem a iniciativa privada arcando com o custo da conservação e toda a coletividade se beneficiando dos bônus dessa conservação, aí a gente chega na provocação que você trouxe, quer dizer, a conta não fecha, custa manter uma área dessa, né? Eu tive a boa sorte, a oportunidade e a responsabilidade de, junto com alguns amigos, adquirir uma área na Serra da Mantiqueira, em Cruzeiro, no Pico do Itaguaré, uma área de quase 500 hectares, que ela é destinada 100% à conservação. E ela serve como um laboratório vivo para os projetos, para a gente aplicar na prática as teorias do livro Conservação em Ciclo Contínuo, onde a gente traz aí alguma experiência e algumas provocações no sentido de mudar essa realidade, né? Porque a realidade hoje é que não existem políticas públicas, não existe apoio financeiro direto, salvo algumas poucas exceções, alguns programas pontuais, isolados, de PSA, alguma coisa isolada, né, no território, espalhada pelo território. Mas a gente não tem algo sistematizado, integrado de apoio, que a gente remunere e beneficie e torne a conservação algo atrativo para quem é detentor de uma área como essa. Seja uma conservação voluntária ou uma conservação obrigatória, né? Quer dizer, sim, a gente sabe que tem as obrigações de manter a área preservada, essa coisa toda, se você quiser, a gente pode aprofundar um pouco nisso também. Mas, só para concluir, essa reserva, então, ela acaba servindo de palco, né, para que a gente implemente inovações, para que a gente tente projetos e para que a gente consiga jogar luz em algumas coisas, com a intenção, isso é muito importante dizer, de replicação. A gente não faz o que faz na nossa reserva para ganhar dinheiro com a conservação, com a intenção de ficar rico com isso. É evidente que dinheiro é bom e vai ajudar a gente a manter a reserva conservada, e se tiver um excedente, ok, ótimo. Mas o principal objetivo é que a gente consiga criar os casos de sucesso ali para, ato contínuo, replicar isso em outras áreas, não só Brasil afora, mas como mundo afora também. E a gente já tem algumas iniciativas rodando nesse sentido.
Sim, não só para aqueles que já têm, né, nas suas propriedades essas reservas, mas outros que possam vir a ter, né, como servir de inspiração. Então, esses modelos, né, replicáveis e de sucesso, sem dúvida, incentivam outros. Por quê? Outros proprietários, porque a gente sabe muito bem de que o que a gente tem, né, de Mata Atlântica, né, de remanescente de Mata Atlântica, muito está nas terras, né, de proprietários privados. E a gente sabe que a Mata Atlântica, hoje, eu acho que a corrida já deu uma aumentada, né, do que acho que uns 15 anos atrás, mas a Mata Atlântica é o bioma, né, mais devastado, degradado daqui do Brasil, e com cerca de, né, 12% a gente tem. E lembrando que a área, né, que abrange aí 17 estados e do país, e que é a área de maior densidade populacional, né? Ou seja, a gente consome tudo isso que você falou, os serviços ecossistêmicos, né, que é o consumo de água. Então, a questão dos serviços ecossistêmicos também, quando você cita, eu não queria trazer também um item que hoje em dia também está sendo mais falado, né? Tem pesquisas emergindo, né? Além desses básicos para a nossa sobrevivência, tem também a questão do bem-estar, né? Que é um serviço, não deixa de ser um serviço ecossistêmico, né? Bem-estar e saúde. Hoje o tema, né, saúde e natureza, está bastante em evidência aí por muitos pesquisadores em outras atividades e vivências. Então, também é um ponto importante que a nossa saúde, né, ela não é física, né, mental e espiritual também, como você trouxe até do sagrado, né? Mas, então, esse é um ponto. E outra coisa que eu acho interessante, você citou PSA, então, para não ficar aí uma sigla perdida, né, eu vou falar que PSA é o Pagamentos por Serviços Ambientais, né, que é uma forma de você incentivar, né, de você contribuir aí para esse cenário que você colocou muito bem já, dos proprietários que, né, que a conta não fecha, né, que eles estão lá, né, todo mundo quer um pedaço de terra para produzir, mas a gente sabe que sem, né, a floresta em pé não se produz também, né, não tem solo, não tem água e tal. E eu acho que eu acho interessante, você colocou, a gente formatar algumas formas de conservação, né? Como você falou, tem a voluntária e tem a obrigatória. Então, quando a gente fala em conservação em terras privadas, de que maneira pode se dar? E eu também até brinquei, né, com você no começo, gigante, porque eu lembrei da RPPN Gigante do Itaguaré, né, que fica lá no... Então, esse é o nome da reserva em Cruzeiro, e que está servindo aí de muitos estudos e inspiração. A gente espera que, né, isso se desdobre aí para o Brasil afora. Então, acho que seria bacana formatar esses, né, o que é essa conservação em terras privadas, né, de que maneira ela pode acontecer. Bacana, Celina, vamos lá. Quando a gente fala em conservação em terras privadas, a gente realmente tem dois aspectos aí, né, que é um aspecto obrigatório e um aspecto voluntário. A conservação em terras privadas, ela acontece de forma obrigatória quando o Código Florestal determina, obriga que a propriedade rural, que o imóvel rural tenha uma reserva legal, que no caso do bioma Mata Atlântica é de 20%, mas ela pode chegar até 50%, 80% do bioma Amazônia, Cerrado, ela vai variar, ela tem o regulamento próprio do Código Florestal, e as APPs, que são as áreas de preservação permanente, né, beira de rio, topo de morro, encostas, declives, etc. Tal, e altitude. Muito bem. Então, você tem uma imposição legal de que uma parte do imóvel rural, constituído por APPs e reservas legais, ele tem uma limitação administrativa de uso. Você não pode fazer o que você quiser, você não pode usar, gozar e dispor livremente dessa parte da propriedade sem observar esses ditames legais. Então, isso é uma imposição legal, né? A conservação
obrigatória ela acontece também quando você tem uma propriedade, o poder público vem e cria, por exemplo, uma unidade de conservação, uma área de proteção ambiental. É uma unidade de conservação de uso sustentável, existem 12 categorias de unidade de conservação, né? Algumas delas, inclusive, prevêem a desapropriação, mas existem aquelas que não prevêem a desapropriação e elas se sobrepõem à propriedade particular, criando uma restrição administrativa de uso. Então, o particular se vê impedido de dispor e usar e gozar livremente do seu imóvel por conta de uma limitação imposta por lei. E isso é a conservação em terras privadas obrigatória. A conservação voluntária acontece quando o particular, além de cumprir o que a lei determina, ele ainda tem um monte de floresta a mais do que ele seria obrigado a preservar e ele decide manter aquilo preservado. Essa é a conservação voluntária em terras privadas. Então, eu defendo, e a própria lei, a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, recentemente promulgada, ela vem conceituar nesse sentido de que mesmo as áreas de conservação obrigatória, quer dizer, mesmo as áreas de APP e reserva legal da propriedade privada, elas devem entrar para os programas de pagamento por serviços ambientais, elas devem ser contabilizadas para fins de adicionalidade para mercado de carbono, isso está bem claro no texto da lei, né? E é evidente, se essas áreas merecem uma remuneração, as áreas que são conservadas em caráter voluntário, além do que é obrigatório, mais ainda, né? Então, eu espero que isso, na formatação de mercado, se reflita em termos de diferença na precificação. Mas, para quem mora na cidade, pode soar estranho esse negócio de reserva legal, mas tem um exemplo muito bom que uma cliente uma vez comentou comigo, que ela falou, a reserva legal é basicamente o seguinte, imagina lá o apartamento que você mora, o governo vem e fala, olha, a cozinha você não pode usar. Não, mas como assim a cozinha você não pode? Não, 20% do espaço do seu apartamento, talvez não seja a cozinha, seja a varanda ou algum quarto, mas você não vai poder usar. Então, para o proprietário rural, ele tem uma dificuldade, porque ele depende da terra para gerar o sustento dele, né? Então, na medida que os benefícios ecossistêmicos dessa conservação obrigatória está beneficiando toda a coletividade, é justo que esse proprietário rural também receba por isso. E se esse proprietário rural recebe X pela conservação obrigatória que ele está fazendo, é evidente que o proprietário rural que protege além do que é obrigado, ele tem que receber X mais alguma coisa. Então, esse é o cenário de diferença aí da formatação que você pediu entre conservação obrigatória e conservação voluntária, como isso acontece no Brasil e como a gente conduz os diálogos e os projetos no sentido de que seja reconhecido esse esforço que vai além do que o mínimo que a lei obriga. Acho legal destacar que as áreas de preservação permanente, né, elas são, não é em qualquer espaço da propriedade, vamos dizer assim, como eu acredito que possa acontecer com a reserva legal, ali onde tem um pedaço de floresta em pé, e você pode delimitar aqueles X%, né, no caso da Mata Atlântica 20, como você trouxe. Enfim, essas áreas que são principalmente importantes, né, como a gente comentou no início da conversa, para infiltração de água, né? Então, topos de morro e as margens de rio, né? Inclusive para proteção, né? A questão muito também recarga de aquífero, né? Exato, isso, exato. E além da proteção, né, como a gente vê que tira tudo, acontece a erosão, acaba, enfim, depredando, degradando o rio, o curso do rio, bem como a questão das enchentes. Sim, e só para delimitar aqui, eu tinha comentado, né, que as reservas legais, elas, de acordo com o artigo 12 da Lei 12.651, ela pode chegar em 80% do imóvel. Tá? Então, vai depender, mas ela varia de 20% a 80% do imóvel, esse é o número, e os detalhes todos estão na normativa e regulamentação. Mas era só uma complementação importante a fazer. Ótimo. Tendo este cenário,
né, como o desafio desses proprietários rurais, né, em manter essas áreas, a gente pode entrar, acho que, no estudo, né, do conservação em ciclo contínuo, que foi o estudo realizado nesse mestrado, como você mencionou para a gente no início, né, que é como gerar recursos com a natureza e garantir a sustentabilidade financeira de RPPNs. Inclusive, eu ia provocar, né, qual é a forma mais, vamos dizer assim, famosa ou talvez já numerosa, né, de conservação voluntária em terras privadas, é a RPPN, né, que é a famosa Reserva Particular do Patrimônio Natural e que é a única categoria privada, né, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, como você colocou, que são 12 categorias. Então, o que esse estudo traz de luz para gerar os recursos da natureza e garantir a sustentabilidade financeira em terras privadas, em reservas ecológicas privadas? Flávio Gidos. Bacana, Celina, a provocação. Na verdade, assim, conservação em ciclo contínuo tem duas propostas principais. A primeira é quebrar um paradigma, uma ideia, um mantra que ficou sendo repetido por muitos e muitos anos e acabou virando uma verdade absoluta, e não é bem assim, né? Quando a gente trata dessas áreas de RPPN, a RPPN ela é o coroamento da conservação voluntária, né? Você tem o particular que tem uma área sendo conservada além do limite obrigatório, e ele tem essa área lá e tudo bem. E aí você tem outros particulares que pegam essa área e transformam isso voluntariamente em caráter de perpetuidade, sem uma grande sinalização de qualquer apoio ou auxílio, numa reserva particular do patrimônio natural. Quer dizer, o particular se dirige ao órgão ambiental voluntariamente e fala: olha, eu quero que isso aqui se torne uma área protegida para todo sempre. E quando ele faz isso, ele está transcendendo a sua própria existência, porque a perpetuidade vai além da vida do instituidor, né? E essa foi justamente a grande motivação que me levou a pensar na ideia de ciclo contínuo. O que acontece? Legal. Primeiro, a gente precisa legar, e eu já estou vendo isso acontecer, a gente está chegando na segunda geração de RPPNistas, quer dizer, os instituidores de muitas RPPNs que foram criadas nos idos dos anos 90, esse instituto jurídico ele existe desde 1990, tá? Desde antes do SNUC. Então, o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, é de 2000. Então, muitos desses proprietários que transformaram suas áreas em RPPN faleceram. E aí os herdeiros, os filhos, recebem essa área de RPPN, e aí, por não ter a mesma motivação ideológica do pai, ou talvez por não ter o tempo, por não ter o interesse, por N motivos, e aí isso não importa, mas existe uma descontinuidade. Por quê? Porque manter uma RPPN custa. E, pasmem, manter uma RPPN custa mais do que manter uma área conservada sem ser uma RPPN. Porque quando o particular decide criar uma RPPN, ele aumenta o rol de obrigações que ele tem, ele aumenta para si próprio o rol de obrigações que ele tem. Se eu tenho uma área, como a gente tem lá, o Gigante do Itaguaré, é uma reserva, a reserva Chico Nunes, é uma reserva de 487 hectares. Se a gente simplesmente mantivesse ela lá sem criar a RPPN, eu teria um rol de obrigações X. A partir do momento que eu crio a RPPN, a gente criou uma RPPN de 70 e tantos por cento na reserva, 350 e poucos hectares, a gente passa a ter, além da obrigação X, a obrigação de fazer o plano de manejo, implementar o plano de manejo, monitorar esse plano de manejo, entregar relatórios anuais de situação para o órgão que fez o reconhecimento da reserva. Então, quer dizer, eu acabo criando para mim mesmo uma série de obrigações que custam para manter. E se o meu herdeiro não tiver a mesma motivação ideológica que eu tenho, a probabilidade dele deixar isso pelo caminho é muito grande.
Então, foi nesse cenário que surgiu a ideia do livro Conservação em Ciclo Contínuo. Quais são as duas grandes provocações que a gente traz no livro? Primeira, quebrar essa história de que em RPPN só se pode fazer pesquisa, turismo e educação. Essa é a letra da lei e é a interpretação gramatical do que está escrito no artigo da lei que cria as RPPNs. Então, ela fala do uso indireto, né, que é aquela modalidade de unidade de conservação onde você não pode extrair sementes, você não pode extrair óleos, você não pode cortar, você tem um uso indireto. Só que dentro dessa possibilidade de uso indireto, a gente precisa sair da caixinha e entender que existe um universo enorme de possibilidades. No livro, eu trouxe 22 oportunidades de geração de recurso. Então, a tabela com 22 coisas que são possíveis de fazer e gerar recurso numa área como uma RPPN. Então, a ideia de que só pode fazer turismo, pesquisa e educação é uma ideia restritiva, é uma ideia limitante. Se a gente quer mais área conservada, se a gente quer mais RPPNs Brasil afora, a gente precisa relacionar esse instituto com uma ideia mais libertadora, com uma ideia de possibilidades, com uma ideia de abundância. Então, essa é a primeira provocação, é trazer 22 possibilidades, e aí eu explico cada uma delas, cito exemplos de onde tem, onde que está funcionando, isso baseado em algumas experiências aqui no Brasil, de reservas fazendo algumas coisas, e outras até fora do Brasil, mas que se encaixariam aqui, sem com que ela perca as características que ela tem perante a lei. Isso é muito importante. Então, a primeira provocação é essa, entender que existe um universo que a gente precisa olhar para essas reservas como reservas de ativos ambientais, e que a gente tem a condição, a partir do momento que a gente faz a gestão desses ativos ambientais, de gerar recurso com isso para que a gente consiga manter os custos de gestão da reserva. A segunda provocação é a seguinte: como é que eu torno isso uma coisa, um moto perpétuo, né? A ideia de conservação em ciclo contínuo é uma ideia de moto perpétuo, né? Aquele mecanismo que você dá o primeiro empurrão nele e ele fica em movimento eternamente, perpetuamente. Por quê? Porque se o compromisso que o proprietário assumiu é perpétuo, o empenho de manter a área conservada não pode acabar com o falecimento do instituidor. Então, quando o instituidor falece e lega, né, deixa como legado a RPPN, a proposta do ciclo contínuo é que ele deixe como legado a RPPN e um instrumento financeiro que faça a provisão para manter a sustentabilidade dessa RPPN. Eu acredito que com isso a gente aumenta consideravelmente a probabilidade, a possibilidade do herdeiro manter isso e essa reserva ter a gestão, ter o cuidado. Porque diferente do que muita gente pensa, conservar não é largar lá aquele monte de mato. Conservar exige gestão, exige interação, exige uma atenção, e isso tem um custo para fazer, para acontecer. Então, qual é o mecanismo de ciclo contínuo que a gente pensou? O primeiro pressuposto é que a gente realize nessa reserva algumas atividades em cumulatividade. Isso é um diferencial em relação às áreas de produção de monocultura, né? Que você tem uma determinada área, é soja, é cana, é só soja, é só cana, né? E aí você tem a relação no meio rural de reais por hectare ano, e aqui essa unidade ela não se aplica porque na mesma área de RPPN que você tem a realização de uma atividade de turismo ou educação ambiental, você pode ter ali a realização de cursos e eventos, você pode ter ali um banco de imagem, você pode ter ali uma compensação de reserva legal, você pode participar de um programa de pagamentos por serviços ambientais, você pode ter a área de soltura, você pode ter uma ação de marketing ambiental, você pode ter um crowdfunding dessa área. Eu já falei aí 5, 6 oportunidades das 22 que a gente traz no livro. Então, a ideia é que a gente gere receita de forma cumulativa
partindo do pressuposto que o custo ele pode até aumentar, o custo variável, quanto mais coisa eu tenho. Mas o custo fixo ele vai ser absorvido por uma ou duas atividades e o resto é lucro, né? E com o excedente desse lucro, a proposta é de, então, esse é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto é que, com o excedente desse lucro que a gente tenha, para simplesmente, se a gente consegue fazer uma série de coisas e consegue rentabilizar no mês, se a gente ganhar dinheiro para pagar a conta da conservação, isso é um baita resultado, mas não é suficiente, porque a gente vai ficar correndo naquela rodinha de... Sabe aquela rodinha que tem naquelas gaiolinhas de hamster, que ele fica correndo? Então, ele trabalha, ganha dinheiro, paga a conta do mês, continua trabalhando, paga a conta e não sai do lugar. Quer dizer, isso não... Aquele famoso isso não, correr atrás do rabo, né? correr atrás do rabo, dar volta em volta do toco. Isso não vai levar a alçar ele em lugar nenhum. Então, por isso que a gente precisa do pressuposto 1, que é gerar recursos em cumulatividade para que haja uma sobra. E aí, com essa sobra, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a estruturar um fundo de ciclo contínuo. O fundo de ciclo contínuo nada mais é do que o modelo endowment, que é um modelo muito utilizado nos Estados Unidos. 3% do PIB dos Estados Unidos está... 3% do PIB dos Estados Unidos não é pouco dinheiro. É muita coisa. Está aplicado nesse modelo de fundo. Muitas universidades, as associações de ex-alunos, né, possuem fundos como esse. A TNC, do Nature Conservancy, possui um fundo bilionário com B de bola de endowment. E o pressuposto dele é muito simples. Qual que é? Quanto você precisa para manter essa reserva? Isso serve para a nossa vida pessoal, serve para uma associação, serve para uma série de coisas, né? Quanto que precisa? Precisa de 10 mil. Muito bem. Com 10 mil eu pago a conta, seja, vamos dizer, lá da reserva. Eu pago mateiro, sinalização, plano de manejo, monitoramento, as coisas todas que eu preciso fazer. 10 mil, esse é o número, um número hipotético. O negócio do fundo é o seguinte: quanto que eu preciso ter aplicado para render 10 mil por mês? Então, vamos dizer que a gente no mercado consiga uma aplicação que pague 0,5% ao ano, como hoje o mercado sinaliza para isso. 0,5% ao ano, eu preciso de 2 milhões. Se eu tiver 2 milhões num fundo, eu consigo ter um rendimento de 10 mil por mês, sem mexer no capital principal. Eu travo esses 2 milhões e todo mês eu tenho 10 mil, e aí eu coloco a conservação em ciclo contínuo, né? Aí você vai falar: pô, Flávio, que legal, mas como é que eu vou fazer para juntar 2 milhões? Né? E aí, no livro, eu trago alguns exemplos e faço a simulação de 3 casos hipotéticos, mostrando como faz para chegar nos 2 milhões. Né? Isso pode levar 5, 10, 20 anos, pode levar até 30 anos. Vai falar: pô, mas 30 anos? Né? Só que a gente tem que lembrar que o compromisso que foi assumido é perpétuo. E aí, quando a gente compara 30 anos com perpétuo, parece-me que 30 anos é alguma coisa bem razoável, e o desafio que se impõe ele é tão grande que, se alguém chegar com uma resposta simplista, eu acho que a gente deve desconfiar. Então, para fazer frente ao tamanho desse desafio, a proposta é que a gente vá juntando esse excedente e que esse excedente, aos poucos, vá formando um bolo de recursos até o momento que a gente consiga chegar nesses 2 milhões do nosso caso hipotético aqui. Cada reserva vai ter uma conta naturalmente específica, e eu detalho isso tudo nos casos hipotéticos do livro. No livro. E como você falou, a pessoa pode se inspirar, né, para levar para a vida aí pessoal. Eu acho que a gente pode encontrar rentabilidades melhores no mercado, tá, para incentivar aí o pessoal, né, 0,5% ao ano é pouco. 0,5% ao mês, desculpa, 0,5% ao mês. Se eu falei ao ano, eu me expressei mal. Então... 6% ao ano para 0,5% ao mês. Legal, então tá certo. Então, já começou a melhorar bem, né, mas acho que também provou que dá para encontrar um pouquinho melhor. Então, sim. E outra coisa, né, é aquela história: poxa, 30 anos, o tempo vai passar, não é não? De qualquer forma, o tempo vai passar, a pessoa, né, fica ali pensando, então, de repente vai passar 15, 30 anos, ela, né, enfim,
não apostou naquilo, né? E passou, e poderia já Preciso estar... começar, né? O momento é agora, né? Então, Celina, uma coisa muito importante também que a gente tem que ter claro é que essa questão dos recursos, né? A gente fala em recursos, isso remete muito a recursos financeiros, né? A dinheiro. Mas quando a gente pensa em gestão de áreas protegidas, a gente tem um conjunto de recursos estratégicos para a gestão que eu trago uma conceituação de recursos materiais, recursos técnicos, recursos humanos e recursos financeiros. E, no limite, tudo é recurso financeiro. Se você precisa fazer um plantio e você precisa da mão de obra de 10 pessoas, você vai pagar a diária de 10 pessoas, você vai gastar um recurso financeiro. Se você, em torno dessa ação, consegue fazer um programa de voluntariado e atrair recursos humanos para essa iniciativa, você deixou de gastar os recursos financeiros aí dessas 10 pessoas, por exemplo. Então, isso precisa ser considerado. O recurso humano é um recurso valiosíssimo e quem trabalha com projetos sabe. Quando você faz uma planilha de um projeto, a maior parte pende para recursos humanos, pessoal, né? Então, isso é uma questão muito importante, um caminho muito interessante para fortalecer gestão de RPPs. Eu não falo só de voluntário para plantar muda, não. A gente pode pensar num programa de voluntários, de executivos aposentados que vão passar um final de semana na reserva e ajudar a fazer um planejamento estratégico para captação de recursos, né? E isso é um valor, hora, altíssimo. Pessoas de um gabarito que, se você fosse contratar no mercado, você pagaria muito. E aí você cria uma situação na RPP, onde essa pessoa vai ficar lá hospedada, ela vai dedicar 2, 3 horas por dia, durante um final de semana, aí, durante 3, 4 dias, e ela vai ter preponderantemente momentos de lazer ao ar livre, e em alguns momentos do dia ela vai dedicar a uma atividade específica, enfim, e a reserva ganha muito com isso. Os recursos técnicos a gente entende como aqueles recursos, mapas, diagnósticos, levantamentos, estudos, censos, né? Isso pode ser fornecido pela academia, parceria com pesquisadores, o poder público pode ter. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma base de dados muito boa, né? A gente muitas vezes precisa fazer alguns estudos, coisa também que, se você fosse contratar uma consultoria para levantar, para ver, para fazer, para acontecer, ficaria caro, mas você consegue mobilizar esses recursos técnicos. E, por fim, os recursos materiais, que nada mais é do que placa, cerca, rádio, moto, uniforme, material para brigada de incêndio, abafador, carro, enfim, coisas que você pode também conseguir com permuta, com doação, da forma que for, e são elementos muito, muito importantes. Então, no livro, quando eu trago as 22 oportunidades, eu faço uma tabela mostrando o que cada uma dessas oportunidades gera ou pode gerar, né, em termos de recursos, quais recursos essas oportunidades geram, e a grande maioria delas significa recurso financeiro, no final das contas, e a gente precisa entender o recurso financeiro não só quando acontece a entrada de dinheiro, mas quando você deixa de gastar e você reduz o custo de gestão. Isso é muito importante, porque aí a sua conta vai sair de 10 mil por mês, naquele exemplo que a gente deu do fundo de ciclo contínuo, vai sair para 9, 8, 7, 6 mil por mês. E aí talvez você não precise de 2 milhões, você consiga um fundo menor, você consiga, com o aporte de outros tipos de recurso, você não precisa chegar num fundo financeiro de 2 milhões, você pode ter um fundo financeiro de 600, 700 mil, aí talvez não precise demorar 20 anos, você possa conseguir isso em 6, 7 anos, percebe? Tudo tem que ser calibrado de acordo com a realidade e a vocação de cada RPPN, claro, o perfil de cada proprietário. Bacana, Flávio. Acho que ficou bem ilustrado, né? Para quem quiser até conhecer mais do trabalho do livro, vou deixar o link aqui do livro, o nome direitinho, né? Descritivo aqui do post, para quem quiser conhecer mais. E diante disso, né? Como você falou, né? A vocação, né? Da área de uma RPPN, por exemplo. É interessante que, né, até vendo aqui no seu livro, né, hospedagem, como você mesmo disse, né, promoção de eventos, cursos, etc. Porque nem toda RPPN
é aberta ao uso público, né? Você comentou que a sua é só para conservação, inclusive por uma questão também de terreno, né? Vamos dizer assim, de altitude, de terreno, não é um lugar assim muito de fácil acesso. Então tem essa questão do acesso, a gente sabe que tem muitas RPPNs que têm o uso público, né? Enfim, dependendo das suas características aí de visitação, de educação ambiental, para pesquisa. Então isso vai do perfil do proprietário, né? Também aliado à própria RPPN. Então isso é interessante a gente deixar claro que não é obrigado a ter o uso público, né? O proprietário pode deixar ali as suas portas fechadas, mas a gente sabe que no Brasil tem muitos que trabalham com isso. Inclusive, outro dia eu vi uma fala, né, do Laércio Machado, que também é um proprietário de RPPN, e que lá na região dele, né, no Mato Grosso do Sul, em Bonito, tem muitas RPPNs, né, até uma região turística, a gente sabe que contribui bastante para isso, mas tem muitas RPPNs com altos índices de visitação, que eu acho, né, muito interessante. Então, e, como você disse, né, tudo isso, essas pessoas mesmo trabalhando, né, nas atividades de uso público, na própria RPPN, né, que pedem, né, que sejam pessoas capacitadas e que também, né, tem essa questão, né, do recurso financeiro para pagar essas pessoas, né, não só o recurso humano. Então, toda a qualidade também de você fazer acontecer, né, um uso público ali também depende dessas questões de investimento, né, de quali e quantitativos. Bacana. Então, vamos já... Poxa, muito legal conversar sobre tudo isso, né? Quem me conhece sabe que eu sou amante aí do tema também. Eu queria fazer uma provocação, né? Você com toda essa trajetória, né? Essa missão, né, que você colocou aí para você, de como a gente perpetuar da melhor forma essas reservas, você tem uma conservação, um negócio, né, que é a conservação como negócio. Então você já deve ter sido questionado com isso, né, provocado com isso. Vou também trazer essa provocação, né, como é que fica essa questão assim, mas isso não é muito capitalista, né, isso não é muito mercantilista. Como é que você lida com isso? Como é que é a sua visão em relação a isso, né? Diante aí dessa interface, é um paradoxo, não é? Bacana, Celina, muito legal você trazer essa provocação e dar a oportunidade da gente trazer algumas reflexões sobre esse tema. No meu livro, tem um item de um dos capítulos, se eu não me engano está no capítulo 3, chamado Uma Questão de Valores. É um texto de umas, sei lá, de umas 2 ou 3 páginas que eu faço no capítulo 3, quando eu entro nessa questão de geração de recursos para as reservas, etc. Tal. E o item, são as páginas que eu mais gosto do livro, acredite, porque eu entro justamente nisso. Quer dizer, quando a gente fala em conservação como negócio, não se trata de mercantilização da natureza, pelo contrário, eu já disse isso em público e repito, é muito pretensioso alguém se achar dono de uma reserva, de uma árvore que seja, de qualquer coisa. Nós estamos aqui de passagem, né? Aquela montanha que está lá sendo protegida hoje por uma RPPN, por isso que quando eu falei lá atrás que eu tive a oportunidade e a responsabilidade de adquirir uma reserva junto com alguns amigos, é como eu me sinto. Eu me sinto com a responsabilidade de cuidar daquela área enquanto eu estiver vivo. E eu quero criar alguma coisa para que, mesmo depois que eu não esteja por aqui, a gente garanta, entre humanos, a continuidade e a proteção daquela área. É muito louco pensar em áreas protegidas, porque elas estão protegidas de quem? Dos seres humanos, né? Então, a gente foi, e chegou no momento que a gente pega pedaços de natureza e fala, olha, essa aqui é uma área protegida. A gente tem que falar que isso aqui é uma área protegida da gente mesmo, porque senão a gente vai acabar transformando isso aqui em outra coisa. Então, quando a gente fala em conservação como negócio,
é o olhar e a provocação que nós queremos fazer para a sociedade para dizer, olha, você particular tem uma área de reserva na sua propriedade, você sinalizar para ele a possibilidade dele ganhar algum recurso com aquilo, inclusive recurso para que ele tenha condições de manter aquela área daquela maneira. Esse que é o ponto. Quando a gente fala em conservação como negócio, de longe existe a ideia, ou em essência, de vender natureza e muito menos de colocar preço ou valor na natureza. Porque não existe mecanismo de carbono, de mercado de biodiversidade que ainda é bastante incipiente, de pagamento por serviço ambiental, qualquer arranjo de compensação por serviços ambientais, qualquer sistema de criptoativos ambientais da galáxia, em euro, em dólar, em Bitcoin, em nada que possa atribuir o valor de uma árvore. O que tem preço a gente compra, o que tem valor a gente não compra. Então, é incalculável, até porque quanto custa uma vida de uma espécie ameaçada, seja ela qual for? E eu nem vou falar de uma onça parda, por exemplo, que a gente tem ocorrência na nossa reserva, que é um topo de cadeia, é um indicador, é um bioindicador, tem um apelo, porque é um bicho bonito, etc. Tal, mas da mesma maneira que a onça, qualquer outro animal ameaçado de extinção, muito menor ou que não tenha a beleza, a exuberância de uma onça, a gente não entra nisso, a gente não está calculando isso. Só que é preciso ter claro que existe um custo para conservar e dessa conservação muita gente se beneficia. Então é justo que o particular que está conservando receba essa contrapartida para manter essas áreas conservadas. A provocação da conservação como negócio é nesse sentido, dentro da Jataí Capital e Conservação, que é o local onde nós, consultores, nos articulamos, nos encontramos para fazer as provocações, para manter esses diálogos da conservação como negócio. Estão todos convidados a visitar nossa página no YouTube e a série Conservação como Negócio que a gente faz quinzenalmente. Nós fazemos parte do Sistema Natus de Criptoativos Ambientais. A Jataí Capital e Conservação é uma das cofundadoras. Nós somos parceiros da Global Forest Bond, prestes a emitir as primeiras CPRs verdes depois já do advento da regulamentação que saiu na semana passada. Então, assim, existe um movimento técnico muito sério de profissionais com muitos anos de estudo e experiência tentando trazer à luz mecanismos para financiar a conservação. E debaixo disso, a gente está trazendo informação de qualidade a custo zero com essa chamada da conservação como negócio, no sentido de chamar a atenção dos proprietários para essa possibilidade e nunca, jamais no sentido de mercantilizar a natureza ou colocar preço em coisas que são de fato sagradas. É assim que a gente as encara e tudo que a gente quer é mantê-las preservadas. Se, no contexto que a gente está, de sociedade e de mercado financeiro e de tudo que envolve o circunstancial, a gente precisa trazer e relacionar essa questão da conservação com o negócio, eu não vejo problema nenhum, eu não vejo mal nenhum nisso, quando a finalidade disso é a conservação, é a efetividade da conservação, e a gente não pode esquecer que, em paralelo a isso, a gente tem que pensar muito em educação ambiental para que a gente não precise do pretexto financeiro para manter a área conservada daqui a 1 ou 2 ou 3 gerações, né? Então, nós na reserva temos um trabalho de educação ambiental, em breve a gente vai divulgar uma série de coisas aí, mas é importante isso, né, que a gente caminhe nas duas linhas também, né? A gente não pode deixar de lado a importância da conservação pela importância da conservação, né, intrínseca, né? Que só isso já se justificaria. Mas o fato é que hoje existe um déficit, existe uma necessidade de atribuir um valor. Quando a gente não dá valor, a gente não conserva. Então, dar valor é importante, né? Então, é um pouco desse cenário que a gente traz na conservação como negócio.
Quase me emocionei aí no começo da sua fala, hein? Que já entra em partes que já me tocam. Sem dúvida, nada, independente da conservação, né? Nada que a gente faça, se a gente não tem muito claro esses pilares, né? Os valores, assim, né? Um propósito mesmo sério, íntegro, ético, a gente, enfim, acaba que, né, quem te conhece a sua história, né, até que você já passou hoje, como você comentou, coproprietário de uma reserva que a gente sabe que tem muitos compromissos, né, gera ônus, então é algo que eu acho que transcende um pouco, né, sei lá, a gente não conhece cada um dos perfis de RPPnistas, mas eu acredito que a maioria seja por questões de valores, de entender, né, de que quão importante isso é para a nossa vida, de forma ecossistêmica mesmo, biocentricamente falando. Ô, É isso aí. Flávio, então, você comentou. Quando você diz que as áreas. Eu ia comentar isso um pouquinho antes, mas eu me lembrei agora. Quando você diz, né, áreas protegidas, protegidas de quem? De nós mesmos, né? Inclusive, essas demandas de como é que eu vou dizer, de atividades necessárias para se manter uma reserva particular, né, uma RPPN, que seja, né, tanto é que a gente vê que algumas atividades essas são previstas em pagamentos, de programas de pagamentos por serviços ambientais, é justamente essas questões, né, de você ter um acero, porque muitos dos fogos, né, dos incêndios são causados pelo humano, né, a questão de invasão, a questão, né, do cercamento. Então, né, muitos desses materiais necessários, desses recursos, né, vêm também desse modelo, dessa questão para proteger muitas vezes do próprio homem, né, o gado do vizinho, etc. e tal. Mas, enfim, é o contexto, só para a gente pontuar. Então, perfeito, né? Tendo dito isso, deixando claro, né, qual toda essa motivação, né, para a conservação como negócio, a gente, né, entra aí no caso da necessidade da gestão. E para a gente finalizar, eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Eu ando fazendo, né, essa pergunta para os convidados que passam por aqui, pelo OrganaCast, enfim, só para realmente trazer um pouquinho da visão de outros profissionais, né, que atuam dentro desse contexto, desse universo da conservação e do meio ambiente. Como é que você vê, né, a comunicação, até, por que não, né, como recurso, como uma ferramenta de gestão, ou então, né, para o próprio planejamento, a importância para alavancar, né, a gestão dessas reservas ecológicas privadas? Fundamental, Marcelina. Comunicação e bons profissionais de comunicação, profissionais especializados no tema. O que a gente vê hoje, a gente sempre teve na comunicação ambiental um nicho, né? Poucos jornalistas, poucas pessoas realmente entendedoras do tema, né? Profissionais da comunicação que não confundam APA com APP, e outros conceitos. Na área do meio ambiente tem muita sigla, então, às vezes a gente vê pessoas que não têm intimidade com esse universo se aventar, e aí elas acabam, por vezes, cometendo impropriedades técnicas, né, nas suas reportagens, etc. Tal. Então, eu acho que a especialização é muito importante e, de modo geral, para respondendo a pergunta de forma aberta, a comunicação para a sociedade, etc. Tal, eu acho que é o que possibilita a percepção das pessoas, como a gente estava falando, né? Eu acho que as situações do mundo real trazidas pelas palavras de um comunicador é como colocar uma lente, é como emprestar óculos para que pessoas que não têm intimidade ou relação com o tema possam se aperceber parte daquilo, possam entender a relação de uma área preservada numa determinada região e a torneira que sai, a água que sai da torneira da casa dela.
e esse tipo de coisa. Quer dizer, então, comunicação é fundamental e determinante. Eu acredito que isso está crescendo muito, né? A pauta ganhou muito espaço e a comunicação ambiental, mesmo quando ela não é direta, se você olhar para os jornais, para os telejornais, para uma série de outras mídias tradicionais, inclusive, a mensagem da preservação ambiental, muitas vezes ela está ali numa matéria sobre um outro assunto principal, e a questão ambiental permeia, né, isso tudo. Então, eu acredito que a comunicação direcionada, a comunicação ambiental em si, ela tende a ganhar cada vez mais espaço e ela é realmente muito importante para que a gente possa ter uma sociedade justamente onde a gente não precise falar de conservação como negócio. Seria o mundo ideal. Hoje, a gente ainda precisa falar disso. Então, a comunicação ela ganha uma relevância muito grande. Eu nunca imaginei ter um canal no YouTube para fazer um programa, como tenho feito lá. A gente começou pela necessidade de fazer essa mensagem chegar. E, enfim, estamos, de alguma forma, nos comunicando também. Agora, é evidente, existem especialistas, né, em comunicação, e a gente sabe que nós somos um pedacinho muito pequeno, e a gente dá uma contribuição para um cantinho da situação, que é a conservação voluntária, a conservação em terras privadas de um modo geral. A gente sabe do tamanho da questão ambiental, da complexidade da questão ambiental, dos vários nichos, questão de resíduos, questão de poluição, questão das águas, enfim, tem um universo enorme de coisas. E é a comunicação que tem a responsabilidade de trazer essa pauta de forma clara, elucidativa e que engaje a sociedade para a mudança de comportamento. Acho que esse que é o grande ponto. Bom, e para finalizar, eu gostaria de convidar todos vocês a visitar o nosso canal no YouTube, Jataí Capital e Conservação, visitar também o site www.conservação como negócio. Nesse site você encontra o link para o Banco de Áreas Verdes, para cadastrar áreas e, enfim, lá tem toda a explicação. Você encontra também o link para um grupo fechado que nós temos no Facebook para discutir essa questão da conservação como negócio, disponibilizar materiais, uma série de coisas, e o site da Jataí Capital e Conservação, que é o jatai.eco.br. Fica aqui o meu agradecimento mais uma vez a todos vocês que nos acompanharam até agora. Obrigada pelas considerações. Sim, o mundo ideal o mundo ideal é que, imagina, né, termos aí jornalistas, enfim, outros comunicólogos aí especialistas nos vários temas, mas só pontuar que hoje, né, hoje mesmo, atualmente, século XXI, 2000 e tantos para cá, somos todos comunicadores, né? Então, assim, é legítimo, os canais estão aí, né? Você já comentou, já divulgou seus canais, então é isso, tem o espaço, acho que com responsabilidade, né? A gente pode ajudar a levar essa informação, a trocar, mas sem dúvida, né? Tomar muito cuidado para não ter a desinformação, né? Desinformações, afins. Mas, bom, isso seria já um papo para um outro podcast. Queria agradecer a sua presença aqui no OrganaCast, adorei o papo, é sempre um prazer, e só para pontuar também, né, te conheço de longa data, né, desde quando eu iniciei aí no movimento da conservação, lá em 2006, conheci o Flávio Gidos, e, enfim, de lá para cá, é isso, muita coisa aconteceu, e o Sistema Natus, que você chegou a comentar, né, acho que fica o convite aqui para a gente vir falar em outro momento sobre isso, que é uma coisa muito interessante, né? Que fala mais objetivamente sobre o legado ambiental. Eu fiquei muito entusiasmada com essas possibilidades. E é isso, vou participar com vocês e agradeço, então, e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A você que chegou até aqui, obrigada. Envie seu comentário, sua sugestão pelos canais da Organa. Acompanhe os EPs pelo @OrganaCast. Vamos ampliar o eco dos temas em prol da conservação da natureza. Compartilhe esse podcast com quem você quer levar esta prosa. No próximo EP, a gente volta com mais. Até lá!
OrganaCast é uma criação da Organa Conteúdo Responsável e produção da 012 Filmes.